Olha aí, pessoal, a gente volta no Eu Acertei hoje, pessoal, a nossa última aula referente ao Código Disciplinar. Aí vocês vão entrar aí com o Estatuto com o professor na caráter e eu volto na Lei Complementar 98. Aí vou ficar com vocês no condicional, beleza? A gente está finalizando. Então, pessoal, como eu disse para vocês, aí chega nos incidentes processuais. Primeira situação, prazo versus nulidade. Pergunta muito assim, professor, o conselho tem, por exemplo, o conselho de disciplina, que é o exemplo que eu uso, 45 dias mais 15. Beleza, para quê? Justamente os 45 para a feitura e os 15 dias para a parte de relatoria, né, que é o relatório, o termo de remessa e algumas diligências, tranquilo. Professor, se extrapolar esse prazo, o processo é nulo? Não. Se extrapolar esse prazo, pessoal, não é que haverá nulidade do processo. O conselho vai responder, vai ser responsabilizado se não justificar o atraso, beleza? Então, não anula o processo. Segunda situação, professor, vou pular essa parte, vou logo para essa. Acusado não localizado ou o cara é intimado, deixa de atender intimação, quer dizer, eu entreguei o papel ao acusado, o conselho fez a intimação, o policial entregou ao acusado essa intimação, a intimação é chamando para o seu interrogatório, chamando para que ele se apresente no conselho, e detalhe, o praça, quando ele se apresenta no conselho, ele fica à disposição do conselho, o oficial não, mas o praça fica, beleza? Então vamos lá. Ele deixa de vir, por exemplo, o conselho marcou que no dia 10 de agosto seria a oitiva do acusado, beleza? O interrogatório. O acusado foi intimado, o conselho está esperando aqui 10 de agosto, o comparecimento dele está aqui os 3. Ou o acusado não foi localizado, mas o conselho está esperando aqui, vai que ele aparece, né, nesse dia dessa intimação, beleza? Não apareceu nas duas situações, o que é que vai ser feito? Eles vão fazer o termo de revelia, a ata de revelia, quer dizer, ninguém vai mais entrar em contato com o acusado, o conselho não vai mais buscar o acusado, certo? E aí o processo vai recorrer à revelia do acusado, quer dizer, sem a sua presença. Vai ser informada a autoridade nomeante, vai ser nomeado um defensor dativo, um defensor dado, que é um defensor público, certo? Agora o conselho não vai mais intimar o acusado, toda a intimação do conselho, já visto que não apareceu, será para quem? Justamente para esse defensor dativo, esse defensor dado, que é o defensor público. Eu intimo ele para efeito de arrolar testemunhas de defesa, eu intimo ele para a defesa prévia, eu intimo ele para a questão de uma perícia. De repente o acusado aparece, cheguei. Se ele aparecer, pessoal, ele pode constituir um novo advogado, entrega uma procuração, descarta esse. Outra coisa, professor, ele apareceu, e aí? Começa tudo de novo? Não. Continue de onde parou. Ele pode até reclamar, poxa, essa testemunha de defesa é contra mim, vocês escolheram ela. Não foi a gente, não foi o conselho, foi seu advogado que foi nomeado, seu defensor dativo. Não aceito não, meu filho, você chegou agora, é de onde parou. Beleza? Fechou. O incidente. Professor, quer a carta pregatória? De repente, pessoal, o acusado quer ouvir o cara no Rio. Ou o conselho quer ouvir o cara no Rio de Janeiro. Então vai se reunir o conselho com o advogado, ou com o acusado e seu advogado, são intimados. Todos os atos processuais eles são intimados. O conselho sempre funciona na totalidade dos seus membros, não esquece disso, é outro detalhe. Então é o seguinte, vamos fazer uma carta com as perguntas que a gente quer fazer para essa testemunha do Rio. O nome dessa carta? Carta precatória. Via secretário de Segurança Pública do Ceará, vai para o secretário de Segurança Pública do Rio, onde ele vai nomear ou um oficial da polícia, ou um oficial do Corpo de Bombeiro, ou um delegado de Polícia Civil para ouvir essa testemunha e essa carta retornar e entrar nos autos, beleza? Fechou? Pessoal, não pode fazer parte do conselho. Pega aí tua legislação, vamos aqui para o artigo 88, parágrafo 4º. Pessoal, outra coisa, todas essas situações, tanto é para o conselho de disciplina, como é para o PAD, como é para o conselho de justificação. Porém, eu citei os artigos aqui somente do conselho de disciplina dos praças, beleza? Que é o mais importante para vocês, se for cair um dos processos aí, tá bom? Então vamos lá, vou botar no artigo 88, parágrafo 4º, referente ao do praça, né? Vamos lá, 88, parágrafo 4º. Não pode fazer parte do conselho de disciplina. Primeiro, o oficial que formulou a acusação. Pessoal, o conselho aqui formado, por exemplo, esse processo se iniciou por causa de uma sindicância. O oficial X fez uma sindicância,
que aí derivou um conselho. Ele sugeriu a abertura do conselho, então ele formulou a acusação. Então o oficial que sugeriu a abertura do conselho, ele não pode estar aqui não. Por quê? Porque na cabeça dele, ele já tem como condenação, beleza? Segunda situação, que eu vou pular, vou logo para a terceira, a segunda a gente volta já. Os oficiais que tenham particular interesse na decisão do conselho de disciplina, o que é isso? Ó. O conselho está formado. O acusado chegou, eu sou advogado. Assim que eu olho para o acusado e eu fazendo parte do conselho, quem te viu, quem te vê, me deve 5.000, é hoje. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Quer dizer, eu estou dizendo para o cara que eu vou afoguetar ele, eu vou condenar ele justamente porque ele está me devendo 5.000. Eu não estou mais nem olhando o fato. Então eu tenho interesse, certo? Eu tenho interesse na decisão do conselho. Qual outros fatos? O cara é inimigo, é amigo íntimo. Essa decisão vai influenciar outro processo, então essas pessoas não podem fazer parte do conselho, beleza? Detalhe, no conselho de justificação, fora os 3 que eu vou dar aqui, que eu já te dei 2 situações, né? Vou te dar a terceira agora. No do oficial, pessoal, não pode fazer parte de tenente, no conselho de justificação. No disciplina, pode? Pode. E vamos para o último tópico aqui, ó. Os oficiais que tenham entre si com o acusador aqui, ou com o acusado desse lado, parentesco consanguíneo que é de sangue, ou afinidade, que é a situação de ter casado, né? Os parentes da tua mulher, na linha reta, ou até o 4º grau de consanguinidade colateral ou de natureza civil. Professor, o que é isso? Vamos lá. Eu dei uma lida para vocês, né? Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Eu vou apagar aqui a parte que a gente já viu, né, pessoal? Aqui, estamos nos incidentes processuais. Estamos no conselho de disciplina, tá bom? Fechamos aqui essa parte toda, né? Beleza? Vamos lá. Pessoal, aqui é você, certo? Aqui é você, tá bom? Os alunos aí estão bem alunos aí. Tranquilo, professor. A gente está com o número reduzido, mas tem alunos aqui, tá bom? Hoje no nosso estudo, beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos lá. Primeira situação, aqui é você, ó. Aqui é seu pai. Aqui é seu avô, aqui é seu tio, aqui é seu primo e aqui é seu irmão, beleza? Vamos lá. Pessoal, você e seu avô em linha reta, tá bom? Ele fala que em linha reta nem vai ter grau, tá bom? O 4º grau é pro colateral, até porque o 4º grau, pessoal, já faleceu, tá bom? Mas vamos lá. Agora, colateral 1, primeiro, segundo, terceiro, 4º grau, vai até o primo. Tanto o primo como a mulher do primo, a natureza civil, tá bom? Professor, e os parentes da mulher do cara? Os parentes da mulher do cara é o mesmo grau para o cara, mas só não por consanguinidade, mas por natureza ou por afinidade. Natureza civil é a mulher do primo. Por afinidade, os parentes da tua mulher são teus parentes por afinidade. Então, ó, não pode fazer parte do conselho quem tenha parentesco com o acusador ou com o acusado em linha reta, ou até o 4º grau, certo? Ou até o 4º grau colateral, beleza? Fechou aí? Tranquilo, né? Deu para entender essa parte, né? Vamos avançar. Pessoal, aqui nós vamos falar já do processo do oficial. Eu vou pegar aqui o conselho de disciplina e ver se tem mais algum detalhe para falar para vocês. Pronto. Olha aqui o que é que diz o 88, parágrafo 6º. A instamação do conselho de disciplina importa no afastamento do prazo do exercício de qualquer função policial para que permaneça à disposição do conselho. Eu tinha te avisado isso, né? Pessoal, artigo 90. O conselho de disciplina poderá ser instaurado, independente da existência ou instalação de inquérito policial, que ele está abrindo um processo no penal, certo? De inquérito policial, comum ou militar, de processo criminal. Só o que é o processo criminal? O inquérito foi feito, já foi para o Ministério Público, o Ministério Público denunciou, o juiz acatou, beleza? Ou de sentença criminal transitada julgada, que já foi julgado o processo penal. Então, independe, as esferas são independentes entre si. Se no curso do trabalho do conselho surgirem indícios de crime comum ou militar, quer dizer, percebe-se que aquele fato também é crime, o que é que o presidente do conselho faz? Ele vai extrair cópia do processo, vai remeter para a autoridade competente, certo? Para que abra o processo penal, um inquérito penal militar, ou inquérito penal militar, ou inquérito penal comum, tá bom? Beleza? Fechou? Olha o que é que diz o artigo 91. Existindo concurso ou continuidade infracional, deverão todos os atos censuráveis constituir libera acusatório da portaria. Ó, pessoal, o que é o concurso? O concurso é concurso de crime, concurso de transgressão, mesma coisa. É como se eu chegar numa ocorrência, eu dou um tiro num cara e essa bala acerta o outro,
certo? Aí é o que? A gente vai ter o concurso formal. Nessa situação, eu respondo pelo homicídio e a lesão. Nós temos a situação de concurso. O que é que ele está querendo dizer? Que na portaria de nomeação, que tem a parte que nomeia os oficiais e a parte que acusa, que é do libelo acusatório, nessa parte aqui, todos os atos, essas situações de concurso, eu tenho que citar o homicídio e tenho que citar a lesão. Tem que estar onde? No libelo acusatório. As duas situações tem que estar no libelo acusatório, beleza? Fechou? Então vamos lá. Segunda situação, vamos lá, continuando aqui, ó. Concurso ou continuidade infracional? O que é a continuidade infracional? Dei exemplo para ti de concurso. Eu dei exemplo para ti de concurso o quê? Concurso formal, mas poderia ser material também. O que é material? O cara veio, eu atirei no cara, matei e o outro eu lesionei. Então está em concurso, está em conexão, beleza? Apura-se o maior e o demais é agravante, mas todos têm que estar onde? No libelo acusatório da portaria. Pessoal, o que é a continuidade infracional? Continuidade infracional, pessoal, o cara precisa sair numa bicicleta, rouba no parar de ônibus, vai para outra, rouba também, rouba na outra. Nessa situação, os modos, os meios, o tempo, o espaço, certo? Presume-se que o último crime é uma continuação do primeiro. Então, nesse caso, também tem que citar todas as condutas delitivas. Tem que estar no libelo acusatório. Por quê? Porque vai apurar maior e as demais serão o quê? Agravantes. Beleza? Fechou? Pronto. Deixa eu ver outro ponto aqui. Pessoal, os membros do conselho, pessoal, tanto é lícito inquirir, ouvir a primeira vez, ou reinquirir, tanto o acusado como as testemunhas, tá bom? Beleza? Outra coisa, pessoal, quais provas que o acusado pode arrolar? Pode solicitar todas as provas previstas no Código de Processo Penal Militar, beleza? E é só no Código de Processo Penal Militar. Por mais que a aplicação subsidiária ao Código Disciplinar, seja o Código de Processo Penal Militar, o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, tá bom? Mas para efeito de provas é só o Código de Processo Penal Militar, beleza? Ó, pessoal, detalhe, quando o conselho escuta as testemunhas de acusação e a testemunha não diz nada no processo, como foi? Não, eu vim aqui foi para saber mesmo. Quer dizer que eu estou lhe perguntando, testemunha, como foi o fato, o homicídio, você não sabe? Não sei. Eu estava querendo era saber, por isso que eu vim aqui. Pô, ele não está dizendo nada. Esse cara vai ser desconsiderado, eu vou chamar uma outra testemunha no lugar. Ele não entra na computação de 3, tá bom? Beleza? Isso é para testemunha de quê? De acusação. Que nada disserem para esclarecimento do fato, a juízo do conselho, o conselho vai analisar esse fato, ela não é computada no número de 3 e vão ser desconsideradas, certo? Tranquilo? O acusado e seu defensor, querendo, poderão comparecer a todos os atos dos processos conduzidos pelo conselho, sendo para tanto intimados. Intimado é entregado um papel para ele saber a data do fato. Isso é uma intimação. Todo ato processual, o advogado e o acusado vai ser intimado, certo? Salvo a revelia, né? Que ele não tem como intimar ele, beleza? Agora, o disposto não se aplica à sessão secreta de deliberação do Conselho de Disciplina. Pessoal, a sessão secreta, o pessoal discute muito o que seria. Na minha opinião, seria a sessão inicial, tá bom? Tem gente que diz que é a prévia do julgamento, beleza, mas na minha... Ou seria um julgamento onde ele sai e tal, que é como acontece no Conselho de Justiça. Mas para mim seria a primeira sessão, até porque o acusado não sabe, e eles serão intimados para começar os atos, beleza? Tranquilo? Fechou? É a única sessão onde o acusado e seu advogado não serão intimados a comparecer. Fechou? Vamos lá. Finalizado aí com vocês. Pessoal, a gente finaliza, certo? Aí a gente vai ver só mais um último detalhe. O processo do oficial. Justamente, pessoal, o conselho de justificação. Eu disse para vocês que a gente devia ver as diferenças, né? Então vamos ver agora. O processo do oficial, pessoal, ele é um pouquinho diferente. Vamos lá. Vamos analisar. Conselho de justificação, isso mesmo. Preste atenção. Quando esse processo, esse conselho de justificação chega justamente ao controlador ou governador, autoridade nomeante, certo? Mas eu vou botar aqui que seja ao controlador, certo? Ao controlador ou governador, uma das duas possibilidades. Beleza? Por quê, professor? O controlador, pessoal, só vai poder aplicar aquelas penas básicas. Poderá arquivar, tranquilo. Pode aplicar aquelas sanções básicas, advertência, repreensão, permanência e tal. A questão da reserva remunerada, certo?
Essa reserva remunerada, quando ele não tem a pontuação para o acesso para efeito de promoção, tá bom? Proporcional, é uma sanção que não está prevista no rol do 14. E é sanção, porque o cara vai à força, ganhando proporcional. Ah, isso é direito? É não. É medida cautelar também, não é não. A cautelar é para evitar uma coisa no futuro. Aqui é para aplicar mesmo uma sanção para o cara, porque ele não teve a pontuação, ele vai ter uma consequência. É sanção, não está no rol do 14, mas é sanção. A lei falhou nesse momento aí, tá bom? Beleza, então vamos lá. E aí, pessoal, tem a possibilidade de ele aplicar demissão, reforma. Essa possibilidade aí, pessoal, somente o governador do estado. As três primeiras possibilidades, as três primeiras que eu disse: arquivar, certo? Aplicar as penas básicas, a reserva remunerada, seriam situações que tanto o controlador como o governador pudesse aplicar. Agora, quando é a situação de demissão, interessante aqui na letra da lei, do código, ele fala praticamente como se fosse só o governador aplicando, né? Quando ele vai falar lá, né? Então, na situação de demissão ou na situação, pessoal, de reforma, que a letra da lei vai chamar ainda de perda do posto ou da patente, a demissão, esse processo, pessoal, ele vai para onde? Para o TJ, Tribunal de Justiça. O oficial só perde o posto ou a patente, ou o oficial só reformado, se o TJ confirmar aquilo, certo? E lá no TJ, o TJ vai abrir uma defesa para o oficial vai ser citado para se defender no prazo de quantos dias? 10 dias. Depois ele caminha para o Ministério Público, para em 10 dias também o Ministério Público fazer vista do processo, tá bom? Na situação 10. Depois vai para o julgamento propriamente dito lá no TJ. Aí depois que o TJ diz sim, certo? Depois que o TJ diz sim, volta para o governador, certo? Para o governador aplicar a medida. Quando o TJ diz sim, pessoal, o acórdão é a decisão, o TJ, o nome é acórdão, vai ser publicado no Diário da Justiça, certo? Aí somente depois é que o governador poderá confirmar a aplicação dessas medidas aí, beleza, pessoal? Pessoal, a gente finaliza o código, dá uma lidazinha nos artigos. Eu vou liberar uma tabelazinha comparativa para ti do processo administrativo disciplinar, do conselho de disciplina e do conselho de edificação. Comparando tudo nessa tabelinha, vai ficar mais claro para ti. Valeu, galera, vê as questões aí.